desafio. E aí eu queria até te perguntar, até para as pessoas entenderem, as pessoas que estão ouvindo a gente, falar um pouquinho sobre o projeto Uma Linda Janela, e aí depois a gente vai falando sobre todos os outros assuntos que linkem, né? Vamos lá. Bom, eu criei esse projeto em 2016, 4 anos depois de um desafio muito grande na minha vida, que foi a experiência de um câncer. E ao contrário do que a gente vê muito, né? Não foi na minha mãe, na minha avó, ou alguém conhecido. Na verdade, não conhecia ninguém que tinha tido câncer. E eu tinha 24 anos e aí eu consegui sentir um nódulo na mama direita. Eu não fazia ideia que aquilo podia ser um câncer, então levei super na esportiva, mas com ponto de atenção, não, tenho que investigar isso aí porque eu sei que isso não é do meu corpo. Mas jamais imaginei que isso pudesse ser uma doença. Aí eu corri atrás de um mastologista, que eu fui entender o que era, que eu também não sabia sobre essa especialidade. E aí eu comecei a investigar aquilo e, de fato, cheguei até muitos exames e o exame final me deu o diagnóstico de câncer de mama com 24 anos e sem histórico nenhum na família, que é uma coisa que às vezes a gente pensa com recorrência, né? Só se tiver histórico. No meu caso, não. E, enfim, foram momentos muito difíceis e depois de passar por todo o tratamento, que a gente pode falar depois mais um pouco sobre isso e me aprofundar, assim, realmente na doença, eu falei, preciso fazer alguma coisa sobre isso, eu preciso me envolver nessa causa, né? Eu acho que é natural que a gente queira, assim, defender a causa, ajudar outras pessoas quando a gente passou por algo tão difícil. E aí eu fui entendendo que, poxa, me candidatei para ser voluntária em ONG, que é muito legal, você faz uma participação boa também, mas não era ainda aquilo. Aí eu falei, vou fazer um projeto autoral, que a base, o grande diferencial, que são alguns, mas o principal seja realmente a comunicação. Porque eu, enquanto paciente e consumidor, acho que todo mundo é consumidor de saúde, né? Eu não recebia as informações, os alertas. Por exemplo, o Outubro Rosa eu ouvia falar, mas eu não estava assim, imersa no que realmente era. Então, assim, falei, a comunicação não está chegando até a gente do jeito certo. Então, assim, eu vou falar numa linguagem jovem, descolada até, vamos falar de saúde, uma linguagem mais fácil. Eu acho que hoje a linguagem jovem, ela consegue atingir todas as pessoas, né? Conseguem dialogar com várias pessoas diferentes. Então, eu falei, vamos fazer Uma Linda Janela. Nossa, que incrível. E tem tudo a ver com o nosso podcast, porque esse podcast Sesc Mais Saúde surgiu da ideia de falar de saúde de forma descomplicada, de forma leve, de forma que a gente consiga tocar o coração das pessoas que estão ouvindo a gente, que a gente leve informações seguras. Então, assim, tudo a ver com o projeto, né? Que oportunidade maravilhosa de estarmos aqui mesmo. Eu acho que uma coisa importante, assim, você está falando sobre isso, que uma menina de 24 anos enfrentou uma doença que, assim, traz tanto medo, sim, traz tanto estigma também, né? E fala para mim, como foi você enfrentar isso aos 24 anos? A ficha demorou a cair? Demorou. E, por um lado, isso foi um ponto até que positivo, né? Porque eu não tinha ideia do que vinha pela frente. Né? Então, eu não sabia. Então, o médico, inclusive falando de comunicação, eu sempre cito que esse momento foi muito importante na minha relação de paciente, né? Que agora eu era uma paciente, que foi um diferencial, assim, de como eu ia me comportar ao longo dos dias e do tratamento, que foi a primeira conversa que eu tive com o médico sobre o diagnóstico. Então, ele foi muito esclarecedor, ele desenhou, tá registrado na minha mente isso, ele desenhou o tumor, me explicou como ele se comportava. E aí, eu acho que isso me deu um start, assim, para eu passar por tudo isso. Entendendo tudo que vinha pela frente, como é que era esse tumor, como ele se comportava, como que a gente ia lidar com ele, como é que a gente ia tratar ele, que graças a Deus tem tratamento, né, do câncer na maioria das vezes, e isso me deu uma tranquilidade de, vamos lá, é o tratamento que tem, eu preciso passar por isso, vamos fazer cirurgia, vamos tirar a mama se for necessário, vamos fazer. Então eu tinha uma certa ingenuidade em passar por isso tudo. Que te ajudou, né? Mas mesmo assim, houveram momentos que foram muito difíceis. Qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil que eu tive na minha vida, assim, eu acho que foi a recidiva do câncer, porque eu acabei passando pelo câncer de novo com 29 anos. Então, antes dos 30,
Falei, não é possível. E ali, como eu já sabia o que me esperava, como eu já tinha vivido tudo isso, eu realmente fui cair num buraco, assim, bem, 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 bem profundo. Me pegou emocionalmente, sabe? Eu fiquei mal, assim, acredito que eu vou passar... Da primeira vez, tiveram, assim, momentos muito, muito difíceis. Eu já achei que tinha passado pela maior tristeza da minha vida, já tinha entrado na fila, já passou, pronto, consegui. Aí, segunda vez, passar por aquele terror todo, porque passar pelo tratamento é difícil a beça, assim. Então, eu lembro de ter que raspar o cabelo de novo. Isso foi muito doloroso, porque era assim, eu sentia a doença me humilhando de novo, sabe? Os efeitos colaterais. Então, esses momentos, para mim, para minha família, de ver a tristeza nos olhos das pessoas, né? Que, assim, você não tem culpa daquilo, mas de alguma forma você sente, poxa, as pessoas estão tristes por algo que está acontecendo em mim, né? A gente quer tanto levar alegria para quem a gente ama e, de repente, eu tô lá vendo tristeza nos olhos das pessoas. É muito difícil. E você falou de uma questão muito importante, que foi o acolhimento desse médico, Sim. né? Quando ele te explicou exatamente como seria o tratamento, você se sentiu até mais forte para enfrentar isso, né? Então, esse acolhimento do profissional de saúde que te pega no momento de diagnóstico também fez bastante diferença para você. O que você achou? Não só para mim, eu acho que para a família, né? Para quem entra dentro daquele consultório, né, com a gente, ou de como ele te passa e depois você que vai passar isso para os familiares e repassar as orientações e tudo mais. Então, eu acho que eu falo com todas as letras, tenho certeza absoluta que ele me reeducou na questão de saúde. Então, a partir daquele momento, eu me formei paciente. E aí, nos outros médicos, eu primeiro me tratei no hospital público, então era um hospital de residência. Então, eu tinha vários médicos, que, principalmente na área de oncologia, que ficavam aprendendo, né, e tudo mais. E aí, eu já sabia como me comportar na sala, porque se aquele meu primeiro médico tinha me esclarecido tantas coisas, eu só ia sair daquela sala quando eles me